Hoje, quem participa com a gente é Ivan Lopes, grande baterista. Estamos aguardando só ele entrar aqui e a gente já continua o nosso papo. Ivan Lopes acabou de entrar aqui, então vamos chamar o Ivan para esse nosso bate-papo. Ei, Oi aí, Ivan. tudo certo? Tudo certo e contigo? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E vocês aí? Tudo certo também, aqui levando esse isolamento um dia de cada vez, né? É verdade, é. Tá sendo um desafio se virar dentro de casa, enfim. Daí que surgiu a ideia da gente fazer essas nossas lives, né? Então, Sim, estamos recebendo então agora Ivan Lopes, o pessoal tá começando a chegar aí para ver o nosso bate-papo. Então, bacana. enquanto o pessoal está chegando, avisar que a gente está fazendo essas lives então aqui pela Lado B, todos os dias de Certo. segunda a sexta, às 20 horas. A gente está chamando professores, músicos, pessoal que trabalha com produção musical, publicidade, todo mundo que trabalha aí de alguma forma com o mercado musical, para bater um Sim, papo em que a gente vai falar de carreira, vamos falar de como o pessoal está vendo aí o mercado musical, pode crer. e isso aí de segunda a sexta-feira, 20 horas. E hoje a gente está aqui então com o grande baterista, Ivan Lopes, que começou, tava vendo aqui a sua história, você começou bem cedo, né, com a bateria, né, vi que na música aí É, você começou com 14 anos, né? na verdade, na bateria, no instrumento, a bateria é de 14 para 15 anos, é isso aí. Mas um pouco antes, com 12 anos, aí eu comecei a tocar na banda marcial da minha escola, então de certa forma, foi 12, mas na bateria foi com 14, isso mesmo. 14 para 15. Começou cedo. Tem gente que começa até mais cedo, né? Pois é, pois é. Eu E, mesmo dei aula aí na escola durante um tempo e dei aula para crianças de 8, 9 anos. e aí, você falou que você tocou na banda marcial, né? Sim. Assim, banda marcial é uma coisa que, por exemplo, não tem tanta tradição, né? Mas aqui a gente vê poucas bandas marciais, né? Como que essa sua experiência com a banda marcial, foi essa experiência aí que vamos dizer assim, te colocou no caminho assim, de gostar de música, pensar em ir atrás mesmo profissionalmente? Ou teve esse período da banda marcial e depois mesmo que você se envolveu mais? Não, eu posso dizer que o fato de ter contato com a banda da escola, a banda marcial, me despertou com certeza o primeiro contato com a música. Porque, assim, é como você mesmo disse, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito esse incentivo, esse costume de ter bandas nas escolas públicas. Mas no interior do Nordeste, eu acho que até no Norte também, tem muito esse tipo de coisa, que é muito legal, que incentiva já desde... Os Estados Unidos tem muito esse incentivo, né? Com Uhum, sim. competições de banda marcial. E é muito legal. E, assim, eu não sei como que tá até hoje lá, mas eu moro em São Paulo desde dos 16. Então eu volto lá de vez em quando, eu tenho amigos de lá, mas eu não sei como que continua esse circuito lá. Sei que ainda existe, mas foi uma coisa que me incentivou e incentivou muitos amigos assim a ter esse contato. Porque você está na sala de aula, aí você tem como matéria complementar educação física, né? Para quem gostava, as meninas jogavam vôlei, os caras jogavam futsal, e também tinha Uhum. isso como era meio como se fosse uma matéria extracurricular. Ganhava nota também. Então tinha um incentivo de você estudar música. Isso era muito legal. Uhum. E aí eu não era muito, não era muito bom de bola, acabei indo pro lado da música. Tá aí, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem em comum também. Eu era sempre um dos Ah, últimos a ser chamado para fazer o time de futebol, sabe? Vai,
todo mundo sendo Pode escolhido, era sempre crer. um dos últimos, então acho que isso que me contribuiu para ir atrás da música também. É bem E você isso. tocou num assunto que hoje a gente teve uma live um pouco mais cedo, com a Thaís Natal, que é professora de musicalização infantil na Lado B, né? E você é educador musical também, né? Porque você também Sim, dá aula, né? sim, É, adoro. e como que. Porque assim, a gente tem essa questão agora, né, do isolamento, as pessoas buscando conteúdos, então, entre esses conteúdos, a gente vê que pais estão em busca de aula para as crianças terem dentro de casa, online, né? Tipo, atividades que as crianças não precisam sair para ter, né? Então está tendo uma busca muito grande por aulas online. Sim, sim. Só que assim, a gente tem justamente essa questão, né? Que a educação musical no Brasil, como né, no geral, não é muito apoiada, né? Então, normalmente, mesmo dentro das escolas, né, tem uma pedagogia para o ensino de música que não aprofunda tanto, não é como você falou, né, dos Estados Unidos, que tem as bandas das escolas, tem a competição, tudo mais. Da sua experiência como educador musical, como que você acha que a partir de agora, né, que tá todo mundo mais dentro de casa, procurando esses conteúdos, você acha que isso pode melhorar, vamos dizer assim, de alguma forma, a busca por o ensino musical? Olha, eu espero que melhore, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vontade como músico que isso melhore, porque a música, eu fiz uma live terça-feira e a live foi sobre cronograma de estudo, de como você organizar os estudos e tal. E eu falei que eu já dei aula, eu dou aula desde os meus 18 anos, eu estou com 40 Uhum. agora. Não é pelo fato óbvio que a gente é remunerado por isso, né? Mas tocar, uma banda, acompanhar um cantor, um cachê de show, falando financeiramente, é muito mais rentável do que dar aula. Então, quem dá aula, realmente, eu vejo por esse lado, por mim, é porque realmente gosta. A minha sensação de ver um aluno meu tocando, de ver ele progredindo, de ver o cara 3, 4 anos depois nos palcos, e eu tive algo a ver com aquilo, para mim é muito satisfatório. Então, como você disse, a minha vontade é que o ensino cada vez mais, e principalmente do meu lado, o ensino de uma forma geral, a educação, né? Uhum. A música eu englobo dentro disso. Mas eu torço que isso seja uma forma que as pessoas se conscientizem de que a arte, eu estava vendo uma matéria até na TV, a arte é o que está sobrando para as pessoas fazer, é o que resta fazer. Ninguém está podendo ir em teatro, ninguém está podendo ir em um estádio de futebol, então o que está sobrando? Ver vídeos de show, ver vídeos de artistas que são comediantes, de artes cênicas. Então, a arte é o que está alimentando a gente, é a única coisa que está alimentando a gente dentro de casa. Então, se isso daí não for uma lição, não sei o que pode ser. Não sei o Uhum. que pode ser maior incentivo para o governo falar: olha, vamos olhar com outros olhos a partir de hoje para a arte. Uhum. Entendeu? É, isso aí que você está falando, né? Realmente, o pessoal que está dentro de casa, né, está realmente indo atrás, né, desses conteúdos, né? Então, a, eu, né, como eu coordeno, né, os eventos, né, da Lado B, mas eu trabalho também com produção teatral, né? Então, eu, Bacana. eu trabalho, né, eu sou associado de uma produtora, a gente está com todos os projetos naturalmente parados, né? A gente não está podendo apresentar, mas a É, gente tem. E a minha esposa é atriz e ela está vendo muito conteúdo que está disponível agora, né? Muitas peças do Royal Theatre, né, de Londres, do Globe também, lá de Londres, né? E a impressão que eu tenho que é isso. Como o pessoal está dentro de casa, então está todo mundo criando, né? é, Artistas, né? O pessoal assim, não tem o que fazer, né? Então escreve, é, pinta, pega o violão, começa a tocar.
Como é que está sendo aí para você? Você também está aproveitando esse momento para criar? Bastante. Uma coisa que eu não estava fazendo há muito tempo era a produção de vídeos mais, vamos dizer assim, mais explicativos, mais acadêmicos, vamos dizer assim. Os meus vídeos eram mais tocando, era Uhum. mais, se você pegar meu Instagram de 3 meses para trás, 3 meses não, 2 meses para trás, era muito mais só tocando. Eu filmava onde eu estava tocando ao vivo, eu filmava tocando em casa, estudando, mas agora eu estou tentando, de uma certa forma, colocar conteúdos também explicativos, conteúdos de dicas, conteúdos de uma certa forma, ajudar a galera a entender alguns pontos. E isso eu estou fazendo, né, sem visão financeira nenhuma, porque eu nem vejo como ganhar grana com isso, né? Uhum. Para você ter, sei lá, 1 centavo do YouTube, tem que ter, sei lá, quantas mil visualizações. Então, eu nem Sim. estou visando isso. Eu estou visando Uhum. literalmente dar informação para as pessoas, que eu possa contribuir com isso. E, em contrapartida, eu acabo me ocupando a cabeça também. Porque você fica dentro de casa o dia inteiro sem fazer nada, cara, é o que? Acordar, comer, dormir. Não tem outra coisa para fazer. Então, se a gente não se sente produtivo de alguma forma, o dia não passa. Então, eu peguei isso para fazer, e eu acho que muito artista está fazendo isso. Da Uhum. minha parte também, fora esses conteúdos explicativos, eu estou tentando produzir alguns conteúdos. Acabei de editar um vídeo e subir vou lançar hoje, depois da live, eu vou lançar um vídeo novo, um vídeo produzido com vários takes de câmera, tocando música mesmo, os takes de bateria e tal. Então, coisas que eu nunca mais tinha parado para fazer, eu falei, ó, vou fazer isso de novo. Então, eu coloco 2, 3 câmeras e estou reaprendendo a mexer nos programas de edição, que já fazia muito tempo que eu não mexia. Então, Uhum. é isso, tudo para se E, ocupar, né? Então já aproveita que tem aí o pessoal vendo, fala aí qual que é aonde você vai colocar, no seu canal do YouTube que você vai colocar esse No meu vídeo, é canal do isso? YouTube. Quem for no meu Instagram, na bio do Instagram, normalmente eu deixo o link. Então, acabando a live aqui, eu vou subir o vídeo e aí, só clicar na bio do Instagram já vai direto para o meu canal. O nome do canal é Ivan Lopes mesmo. Ah, maravilha. Então, o pessoal que está vendo aí, acabou a live, dá só um tempinho para dar tempo do Ivan subir o vídeo e depois É, confere lá no canal dele, então, essas produções novas. isso E aí. e do lado artístico, né? Porque Sim. você também tem uma experiência aí com diversos nomes, né? É, além de todo o pessoal que você teve contato no tempo que você estava estudando, né? Que você fez lá a ULM, né? E você teve o Nenê como professor, né? Exatamente. Que deve ser uma experiência assim absurda, né? Ter aulas com ele, né? O Nené, ele tocou com um dos maiores nomes do MPB que existe, Elis Regina, Milton Nascimento, gravou com todos, muita gente que eu nem vou lembrar agora, mas um dos últimos trabalhos eu lembro que foi da Elis Regina, com cantor. Porque depois disso, ele se dedicou a ter um trabalho instrumental dele, até a própria carreira dele, sem acompanhar artistas. E ele é um excelente pianista, ele é um baterista, mas é um excelente pianista. E através dele me influenciei para poder estudar outros instrumentos. Tem vídeo, inclusive, no meu canal, de eu tocando baixo, tocando bateria também, guitarra e tal. Tudo por influência dele. Então, o fato de ter tido aula com ele me acrescentou muito, não só bateristicamente, mas pensar como um músico mais completo, assim, dentro de harmonia, melodia também. Então, me acrescentou muito nisso. E eu uso até Uhum. hoje. E aí depois da ULM, então aí você já, durante o período que você estava na ULM, você já estava também já tocando na noite, acompanhando artistas, você já tinha a sua carreira artística em paralelo com os estudos? Olha, eu comecei a estudar na ULM, foi no ano 2000 até 2000, 2001 até 2004. Nesse período, eu tocava com uma cantora gospel, chamada Priscila Angel. Ela era de uma banda conhecida no meio gospel, chamada Banda Kadosh,
som de música negra, música black music, assim. E, enfim, nesse mesmo período, eu acho que foi a época que eu dei aula no lado B, inclusive. Conheci o lado B através do Aldo Land, que a escola usava os métodos dele. Não sei se usa até hoje, não sei se ainda usa, mas usava como metodologia da escola. Uhum. E aí, nesse período, estudando com a Eliane e tocando com a Priscila, eu também fazia trabalhos de freelance, inclusive com a Vanessa Jackson, que eu toco hoje. Naquela época, eu já tinha feito algumas coisas, mas só de freelancer, não como eu estou hoje, batera fixo dela. Tá. Era isso. Os trabalhos dessa época era assim. E hoje você tá fixo com quem? Você tá com a Vanessa Jackson, né? Também tá. O meu trabalho fixo é com o PG. Eu tenho o trabalho principal, vamos dizer assim. Eu comecei a tocar com o PG em 2006. Toquei com a Priscila Angel de 2002 até 2006. E aí, o guitarrista do PG, o Theo Dornelas, que inclusive dá aula aí, eu acho. O Theo tá dando aula aí ainda. Eu ainda não conheço todos os professores da Lado B. Assim, eu sou novinho de Lado B, eu sou novinho ainda. É porque também tem uma outra unidade agora. Na minha época que eu dava aula no Lado B, só tinha uma unidade só do Tatuapé, né, da Vila Carrão. Agora tem uma outra unidade, né? Agora já tem mais duas, né? Tem a do Tatuapé ali, né? No Jardim Anália Franco. Tem agora Isso. em Santana, né? Que abriu em outubro do ano passado. Abriu Santana. E no começo desse ano abriu no Itaim Bibi. Ah, então. Então o Theo, ele tocava com a banda Kadosh. E aí, nesse período, eu conheci ele, a gente tocou, fez sons e tal. E aí ele tocava com ele começou a tocar com o PG, o cantor PG, não sei se você já ouviu falar, é um cantor de rock, Sim, rock and sim. roll. Ele era da banda Oficina G3, que é uma banda cristã também. No momento ela está parada, mas todo mundo conhece. E aí ele entrou para fazer carreira solo em 2004. Eu dava aula no lado B nessa época. E o Theo, ele me ligou, inclusive, eu atendi a ligação para entrar no PG, aí na escola, dando aula. A minha ligação com a escola é muito legal, é muito antigo. E aí, nessa época, era o MSN ainda. Nossa. MSN, Orkut. Eu atendi o celular, o Theo estava me chamando para entrar na banda. E aí eu falei, eu vou dar uma aula agora, daqui a pouco você me liga. Passei o telefone fixo da escola, daí ele me ligou, conversei bastante com ele, e aí ele começou a me passar as músicas e eu entrei para tocar no PG. Foi bem nessa época que eu dava aula aí. Uhum. E aí já E são aí 14 anos. 14 anos, de 2006 para cá. E aí, tô até hoje, desde lá para cá, eu gravei, acho que ele está no 8º disco, ele tinha 2, então eu gravei 6 discos, mais coletâneas, né, de gravadoras, mais 2 DVDs, que foi um em 2007, um ano depois que eu entrei, e o outro em 2011. E, enfim, tô com ele, por isso que eu falei que de lá para cá foi 14 anos, como você falou, eu toquei com outras. Eu nunca saí da banda dele. Eu toco com a Vanessa Jackson hoje, cumpro a agenda dela, mas continuo com ele até hoje. Tá, entendi. Então, Eu o que divido a realmente. agenda. Tá, mas a princípio, então, o PG realmente é aquele que tem a prioridade assim, nesse tempo todo de carreira artística, ele foi mais a sua prioridade, até porque já são esses 14 anos que você tá na banda, né? Sim, não só por isso, porque como eu gravei os discos, as músicas estão tudo aqui. Qualquer música que ele quer tocar, é mais fácil eu saber do que eu mandar um substituto lá. Se eu tiver que mandar um substituto para fazer um show, o cara vai ter que tirar muita música para tocar com ele. Então é mais fácil eu mandar um substituto em outro lugar. Por exemplo, na Vanessa, me mexe, eu preciso de alguém para mandar de substituto lá. Porque as músicas que ela toca,
não são próprias. Ela toca uma ou outra coisa própria, mas ela toca muito cover também. Uhum. Entendeu? Então a pessoa tem a música ali, o cover na cabeça, já sabe virada, já sabe andamento da música, fica mais tranquilo para levar, né? Fica mais prático para poder levar. Uhum. E, e aí, nesses últimos anos, também teve o lançamento dos seus trabalhos próprios, né? Você teve Sim, um lançamento de um instrumental, né, que foi é, primeiro, e depois com a Tritone, né? Em 2012 eu gravei um disco solo. Foi em 2012. Eu comecei a fazer. Esse trabalho foi todo online, se for trazer assim, Tá, porque eu gravei a bateria num estúdio aqui perto de casa. Eu não tinha o meu ainda. Hoje em dia eu gravo. Faz parte do meu trabalho é gravar em casa, receber produções. Mas eu gravei as baterias em casa e os outros instrumentos, todo mundo gravou nas suas casas. O Theo participou, ele gravou na casa dele. Tem 4 baixistas, 5 guitarristas, metais, teclados. Então, um monte de gente gravou, cada um nas suas casas. Então, eu produzi o disco, mas foi um disco produzido totalmente online. uhum. Hoje, na época, estava começando mais essa coisa, né? Mas hoje em dia está muito em alta já. Sim, super comum, né? Exatamente. E depois teve o trabalho com a Tritone, né? Que é o mais recente. Com o Tritone X, aí já é um trio fixo, né? Não teve muitas participações. É eu de batera, o Theo Dornelas, que é o guita que dá aula aí na escola, e o Denis Uhum. Silva, um baixista que na época os 3 tocavam no PG. Então o que acontece? Tá, Muitas vezes a gente ia fazer show e o show era à noite na cidade e na parte da tarde, às vezes a gente fazia workshop em escolas de música na cidade ou até praça pública, ou até em algum estúdio. E todas as vezes a gente tocava músicas aleatórias, assim, músicas do disco do Theo, ou músicas do meu disco, ou músicas que o baixista gostava de tocar. Aí a gente falou, pô, vamos criar um disco, nós 3 tocando, para a gente ter um trabalho nosso para apresentar. E daí nasceu esse disco. Foi os 3 músicos que tocavam com o PG na época. Entendeu? entendi. E aí veio, que é o WhatsApp, né? E o WhatsApp, exatamente. E Tem aí, no como é que foi? Spotify, tem no Deezer, quem quiser tá nas redes aí, nos É só streams. procurar Tritone X, né? Tritone X. E aí, me fala como é que foi para você, porque normalmente, assim, antes ainda de eu trabalhar com a produção de teatro, eu tinha também uma produtora musical, então um dos discos que eu lancei, inclusive, foi todo feito dessa forma online que você falou, era uma dupla que era um brasileiro e um argentino, e eles gravaram, assim, com gente do mundo todo, porque eles tinham trabalho de pesquisa de música étnica, né? Então eles faziam uma pesquisa de música da América Latina e convidaram muitos artistas de fora para participar. E a gente sempre vê que tem essa questão, né, de um artista quando está num trabalho com uma banda e de repente dá um passo para sua carreira solo, né? Sim. É, como que foi isso para você? Porque o que eu via na época, né, que eu trabalhava mais presente assim na produção, é que às vezes isso era um movimento natural, né? Mas às vezes não muito planejado. Então, um determinado músico ali lançava um disco, mas não encarava tanto aquilo como uma carreira solo, na verdade ele era guitarrista de uma banda. Como que foi esse movimento para você? Foi um movimento planejado? Você já estava pensando na sua carreira solo? Pensa ainda? Ou foi alguma coisa assim, simplesmente aconteceu e você foi levando? Boa pergunta. Na verdade, quando a gente sempre toca com um artista, a gente acompanha o artista, trabalha como a gente chama no meio musical de sideman, né? Você tem, como eu disse, você tem uma visibilidade, você tem um respaldo com o público e com as marcas que possivelmente podem te apoiar, te patrocinar. E eu comecei a ver que quando você tem um trabalho próprio, quando você tem
como você como artista, como você como um artista tendo uma carreira própria, eles te olham com outros olhos, eles te dão um pouco mais de respaldo, te respeitam um pouco mais. Por quê? Porque a partir do momento que você acompanha um artista, ou sei lá, qualquer um que seja, você está com ele hoje e você não tem garantia de que aquilo lá é para sempre, né? Um artista, muitas vezes, ele vai gravar... Não é o caso do PG, por exemplo. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um bom relacionamento com ele, e ele confia, eu gosto do trabalho dele, ele gosta do meu, então nunca teve essa necessidade. Mas, às vezes, tem artista que quer gravar um estilo um pouco diferente, e aí o produtor que vai produzir aquele disco chama outros músicos. E até para a turnê também chama outros músicos. Então você não tem muito uma prioridade ali. Então pensando nisso, eu falei, eu preciso ter minha carreira, eu preciso ter minhas músicas, eu preciso ter o meu background, vamos dizer assim, de chegar num lugar e falar, sou fulano de tal, eu tenho o meu disco, eu tenho o meu trabalho, tenho o meu site, sabe esse tipo de coisa? E é algo que eu sempre falo para a galera, nos workshops que eu faço, que muitas vezes o pessoal não se preocupa com isso. Né? Uhum. É algo muito importante, você ter a sua assinatura num trabalho, você ter... Porque por mais que você ponha a sua cara, o seu som, num som de um artista, não é você. Você está contribuindo para o trabalho de outra pessoa. Mas não é você, não é a sua assinatura. Não é o Ivan Lopes totalmente, 100% tocando no disco do PG, entendeu? Eu tenho outras influências, eu tenho outro... E isso que eu queria mostrar. E para mim foi muito bom, porque isso só atraiu coisas boas para mim. De tudo. Seja abertura para mais trabalhos, para workshops, outras marcas me procuraram. Isso abriu muitas portas. Uhum. De certa Legal. forma, só veio agregar. Aproveitar aqui que tem um pessoal mandando aqui uns abraços para você. O Josias Alves mandou um abraço, falou que você é o professor eterno dele. Quem Muito mais bom aqui? muito bom matéria. O Jackson 101, eu não sei o sobrenome dele, mas é o Jackson. Também falou aí que você tem 2 álbuns muito bons. Então, inclusive, queria falar para o pessoal que está aí assistindo, se quiser também participar, manda suas perguntas aí para a gente, eu vou dando uma olhada aqui, vou repassando para o Ivan, e a gente mantém esse contato, essa conversa com quem está assistindo a gente também. Deixa eu aproveitar falar então desse ponto que você tocou agora, que foi isso, né? Você investiu aí no seu trabalho próprio e isso te abriu algumas novas portas, né, inclusive com marcas. Aí a gente pode falar então dessa questão do endorsement, né, que são as marcas que te apoiam, né, como normalmente, porque se a gente pega o meio musical, daí eu vou falar só do artista, né, não vou entrar na área do produtor, do agente, vamos falar como um artista, né. Sim, sim. As fontes de renda deles são tocar, né, como você falou, né, então o músico, ele vai, né, ele pode tocar, pode ser um músico de estúdio, pode ser um músico que, né, como você falou, que é um sideman que vai acompanhar a formação da banda nas apresentações. E o endorsement vem meio como ele tem meio que o papel assim de avaliar, vamos dizer assim, né? Validar aquele artista, né? Como que você vê essa questão do endorsement? Assim, é uma coisa que o artista realmente tem que ir atrás? É uma opção dele? Como que isso funcionou para você? Olha, tem os dois lados. Tem os dois lados. Quando você já tem um certo nome, um certo respaldo com a galera, as pessoas às vezes não entendem que a marca ela não te dá um instrumento ou te vende mais barato do nada. É uma troca. É uma troca, é um negócio. Né?
ela fabricou, ela tem gastos, e ela quer o retorno com esses gastos. Então, o que acontece? Quando ela vai te procurar, é porque ela vê em você um potencial de ser um garoto propaganda, que através de você usar o produto, outras pessoas vão se interessar e comprar. Por isso que eu falei que tem esse lado, que depende dos dois lados, que é quando a marca te procura e quando você procura a marca. Tem os dois lados. Quando você ainda não tem, está começando, né, não tem ainda um nome no mercado, isso é muito relativo. Você dizer, eu tenho um nome no mercado, eu posso dizer que eu tenho, e outros com muito mais nome do que eu, posso dizer que eu não tenho, em relação a eles. Mas dentro de um mercado, dentro de um público, dentro de uma categoria, eu me encaixo. Onde pessoas me veem tocando, acompanham os meus vídeos, acompanham os meus posts, acompanham e gostam do que eu toco e gostam do que eu uso. Através disso, é interessante para uma marca e eles me procuram para poder usar o produto e enfim. Quando você não tem esse tipo de respaldo ainda com o público, normalmente a gente vai lá e se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, toco com o fulano. Antigamente se usava muito aquela questão de, olha, minha banda, meu cantor, minha banda vai gravar um DVD. Você não está interessado em eu divulgar a sua marca lá e tal. Tem várias formas de você abordar. Mas isso mudou muito, justamente porque hoje em dia todo mundo grava um CD, todo mundo com toda a tecnologia, com todo o esquema de você ter um home studio em casa, ficou muito fácil você gravar um CD. Então isso não é mais um atrativo, não é mais vamos dizer assim, um ponto forte para você conseguir. E aí, volto a dizer, quando você tem uma carreira própria, quando você tem algo que é mais sólido, que depende de você pessoalmente e não de outros artistas, outras pessoas, eles veem isso com mais bons olhos. Pelo menos é o que eu tenho visto, as marcas que eu uso. Algumas eu fui apresentado, como assim? Um amigo meu já é patrocinado, já é endorser daquela marca, e aí falou, olha, vou te apresentar lá, você tem um trabalho muito legal e tal, você está a fim de usar aqui? Você gosta, né, da marca e tal? E aí foi lá, me apresentou, alguns deram certo, outros nem, não, porque é muito louco isso, mas assim, depende de uma série de coisas. Muitas vezes a marca, ela tem um objetivo, ela tem um foco, ela tem um alvo para atingir o marketing dela. Ela formata com o gerente de marketing, olha, precisamos ter 10 endorsers, um na região sul do Brasil, um na região nordeste, o outro na região norte, o outro... Ou então, tipo assim, um lugar onde vende mais, onde tem mais lojas, onde tem mais comércio de música, por exemplo, São Paulo. Então, aqui em São Paulo a gente pode ter 5 ou 3 daqui de São Paulo. Então, muitas vezes eu fui na marca e não deu certo, justamente por eu ser de São Paulo e a marca já ter muita gente de São Paulo. Então, o cara chegou e falou, cara, é muito legal o seu trabalho, eu não vou te descartar, mas a gente já está com bastante gente aqui de São Paulo, mas eu vou deixar o teu contato aqui. E aconteceu de depois, 2 anos depois, a pessoa entrar em contato comigo. E falar, olha, aí aconteceu de eu estar já com outra marca, e aí não fechar porque eu já estava trabalhando com outro produto. Mas isso pode acontecer também, de você chegar e não dar certo na hora, mas isso ser prorrogado, né? E tem um outro lado, que é quando você já tem um nome absurdo, que todo mundo gosta de você tocando, você é um cara que tá na visibilidade de todos, está no seu, vamos dizer assim, de repente você está no auge, está com um trabalho novo, o cantor que você está tocando está com um trabalho novo, você está fazendo muito workshop, está em capa de revista, sei lá, seu nome está em movimento. A marca acontece às vezes de se interessar para aproveitar essa tua imagem que está vinculando, entendeu? Então, tem todo esse lado. E aí, além disso, tem os níveis, né, eu classifico dessa forma, como apoio,
patrocínio e endorse. O que é o apoio? O apoio é quando você, ele não te dá o produto, ele te dá um desconto, sei lá, dá um desconto daquele produto de 30%, de 50%, o que já é muito bom, porque se você fosse comprar, você ia pagar 100%, certo? Uhum. E aí, você já tem um vínculo com aquele nome, com aquela marca, e aí qual é o seu papel nesse caso aí? É fazer com que esse pouco que você ganhou, essa confiança, esse voto de confiança que você ganhou, isso suba para um patrocínio. Como? Fazendo todo um trabalho. Se você tira foto, posta vídeos e publica usando e marcando aquela marca. Eu estou falando isso já dando uma dica já para quem se interessa nisso. E aí a marca vai ver o resultado dos seus posts, o resultado da tua divulgação em relação ao produto dela, né? Que resultado isso está trazendo para a empresa. Aí tem um outro patamar que já é patrocínio, que é quando você recebe o produto 100%, e além desse produto 100% que você recebe, você vai continuar fazendo a tua parte de divulgar e tal, mas as marcas usam, além da tua imagem, ela usa do teu serviço também. Então acaba que você pode ganhar até uma grana junto. Ele te manda para você fazer um workshop, demonstrar produto em uma loja de instrumento, em várias lojas de instrumento por aí. Então, em comum acordo às vezes com o dono da loja e com o dono da marca, eles negociam um cachê para te dar a passagem aérea, o hotel, o gasto que vai ter desse trâmite aí. Então, já é alguma coisa, já começa a ficar mais interessante, quando é um patrocínio. Além de você ganhar, a maioria dos meus que eu comecei, graças a Deus, eu comecei a ter, como eu falei, eu comecei a ter um pouco de respaldo do público a partir do momento que eu gravei o primeiro DVD do PG. Foi em 2007 para 2008. Aí eu vim ter as minhas primeiras parcerias, assim, já em 2009 para 2010. Foi batera, prato e pedal. Em 2012 eu lancei o meu disco. Aí tudo mudou. Já veio outras marcas a partir do momento. Por isso que eu estou falando da importância de ter um trabalho. Eu estou falando com propriedade de que aconteceu isso comigo. Todas as outras marcas e tal, eu não tinha só o trabalho do PG para mostrar, eu tinha o meu canal de vídeos com músicas minhas, com workshops, e todo um trabalho onde a marca falava, pô, legal, esse cara, ele tem onde mostrar o meu produto, ele tem onde demonstrar o meu produto. E aí, a terceira etapa que já é o endorsement mesmo. Essa palavra endorsement é uma coisa bem engraçada, que as pessoas falam, eu sou endorser daquela marca. Na verdade, existem duas questões aí. Você pode endossar a marca, porque a palavra endorsement vem de afirmação, vem de você... eu estou endossando aquela marca, eu estou dando o meu voto de confiança nela, eu estou usando aquele produto, então eu confio naquele produto, eu estou dando o meu aval, como se fosse isso. E também tem o contrário. Quando você ainda não é muito conhecido, a marca te endorsa, porque ela está confiando, ela está, digamos assim, te lançando, eu estou te apoiando, eu estou te... Né? A palavra endorsement vem meio disso. Então, muitas coisas, o endorsement mesmo, aquele que ele leva a marca, muitas vezes, isso são raras as exceções, mas acontece muito por aí, de você ter uma influência tão absurda sobre o público e a nível mundial até, que a marca ela chega e fala, olha, vamos lançar um produto com o seu nome, assinado por você, modelo de guitarra, um prato, sei lá, e além de você ganhar 100%, óbvio, você ainda vai ter uma porcentagem de ganho nas vendas desse produto que está assinado por você. Ou seja, você já passa a ser
um garoto propaganda que recebe um salário por isso. Então são níveis, é por isso que eu classifico nesses 3 níveis: apoio, patrocínio e endorsement. Não é isso funciona de cada marca, de cada empresa, de uma forma, né? O nível da pessoa que é apoio, para uma marca ela enxerga de uma forma, para outra marca enxerga de outra forma. Mas a classificação e o tipo de benefício que você vai ter é meio parecido em todas. Não sei se eu resumi bem isso daí. Não, não, acho que ficou bem claro e acho que uma questão que você colocou que eu acho bem interessante de ter sido falada é que realmente o endorsement não é necessariamente só da marca para o artista, mas se você tem um artista que já tem um renome, né, já tem uma carreira enorme também, pode ser justamente o oposto, né? Pode ser interessante para a marca que aquele artista fale, porque no Exatamente. final das contas, assim, todo artista é um formador de opinião, né? Uma figura pública Exatamente. formadora de opinião. Então, às vezes é justamente o oposto. Para a marca é interessante que o artista esteja falando e é mais vantajoso, vamos dizer, para a marca do que para o próprio artista, né? Sim, sim, totalmente. E aí a gente está falando bastante dessa questão, né, de marca, de ver como que de estratégia, de como que a gente usa isso. E eu percebo assim que você tem uma visão estratégica de carreira muito bem sedimentada, né? Eu vejo que é uma coisa que a minha formação é em comunicação, é em marketing, né? Eu caí nesse Sim, lado da música porque desde sempre eu toco, comecei a tocar cedo também. Meu instrumento era o contrabaixo, sempre toquei, gostei muito de música, mas acabei trabalhando muito tempo em agências e tal. E agência é essa coisa, né? Você só trabalha com números, você trabalha com estratégia, trabalha com plano, né? Então, quando fui trabalhar com a produtora, uma coisa que eu tentei fazer é justamente levar uma ideia de estratégia, que a gente usa muito, né? A gente vê muita empresa falando de estratégia, né? A gente vê muita corporação falando de estratégia. E tentei sim. levar isso para os artistas, né? Fazer com que os artistas pensassem estrategicamente na sua carreira, né? E é uma coisa que eu não, que é difícil de ver, é difícil de ver um artista pensando, a não ser quando é um artista que já tem uma estrutura grande por trás, né, que aí a gente já está envolvendo vários profissionais, né, é, mas eu vejo que isso é uma questão importante, né, para um artista, principalmente quando chega num ponto como você falou, né, de querer o seu nome, querer que o seu nome esteja em evidência também, não só como o artista Sim. que, né, o músico que acompanha fulano, nesse seu tempo de estrada, né? Eu percebo que você tem já isso muito claro para você, né? Você tem uma visão estratégica da sua carreira muito clara. Mas é algo que você vê com outros artistas? É algo que você vê assim, comentado? Ou é alguma coisa que ainda está um pouco longe da realidade do músico brasileiro? Eu acho que tem muita gente hoje em dia abrindo os olhos para isso. Tem muita gente. Era uma coisa que antigamente o músico, ele tinha aquela visão de não se preocupar muito o marketing, né? Com o mercado em si. Ele queria só tocar, simplesmente tocar. Mas tudo mudou de uma forma. É óbvio que existem as pessoas que trabalham só com marketing, formado em marketing, que tem uma formação e mais informação sobre isso. Mas todo músico, ele é um pouco. Ele tem que fazer um pouco o seu marketing, o seu próprio marketing também. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Se todo músico, não só músico, mas eu digo todo artista, né, Uhum. soubesse colocar a sua arte, o seu produto, como vou dizer isso? Se todo músico pensasse que a sua arte é um produto, e isso não é de forma alguma uma palavra, digamos assim, não é Sim, você não está transformando
o seu trabalho uma coisa menor por estar tratando ela como um produto, né? É, isso não é uma palavra pejorativa de dizer, porque a sua música, ela é um produto. Dentro de um Uhum. mercado pornográfico, rádios, streams, ela é um produto. Então, se você não consegue mostrar o seu produto, ninguém vai ver. Se você não se preocupa nisso, então, muita gente, às vezes, não se preocupa em tocar e filmar aquilo com uma boa qualidade, um bom som. Isso conta muito para um público que vê, por exemplo, você como um cara que é um produtor de eventos, você falou. Não sei se é isso que eu entendi. Isso, eu trabalho com produção de eventos culturais. Você quando, não sei se você trabalha com artistas específicos, mas tem caras que fecha shows através muito da busca visual, de como é o show daquele artista, de como ele se porta no palco, de como ele lidar com o público, se ele é um cara arrogante, se ele é comunicativo, se o show dele realmente tem atrativo para a galera. Então, às vezes o cara, ele é um cara muito talentoso, eu digo, seja músico ou cantor, ou qualquer, ou sei lá, de artes cênicas, ou um comediante, enfim. Músicos, inclusive, é o que menos se preocupa com isso. Eu vejo dessa forma. Você pega qualquer comediante, ele tem a página dele com todos os shows, tudo editado, pelo menos a maioria que eu vejo. Os caras, eles são muito ligeiros com essa coisa. É a arte dele. Fazer as pessoas rir é a arte dele. Então, por que a gente não pode enxergar a música dessa forma? Por que quando eu vou fazer um show no teatro, eu não posso levar uma câmera ou duas ou três, plugar em ângulos diferentes, para depois editar esse áudio e mostrar isso com qualidade? Então, Uhum. muita gente não se preocupa com isso. Hoje em dia, muito mais, mas ainda é muito pouco as pessoas que se preocupam com isso. Óbvio, muita gente não tem condições para ter equipamentos, mas tem formas e formas de você fazer isso com recursos em mãos. Então, Uhum. isso é algo que cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos. Assim. E eu vejo nisso, a minha formação musical é dentro da música brasileira, dentro do jazz, da música brasileira. Não é o que eu mais atuo, não é o que eu trabalho no dia a dia, mas a minha formação é essa. E pessoal da música pop, você pega banda de baile, você pega, sei lá, cantores, eles costumam mais fazer isso. Mas os músicos de jazz e esse MPB, esse mercado, a galera não está muito aí com isso. São meio hippie, assim. Eles têm uma cabeça meio de, isso aí eles veem como uma forma pejorativa. E aí, não adianta falar mal de quem faz e está tendo resultado. Se você não Uhum. faz, alguém vai fazer e vai ter esse resultado, que você é que não está fazendo. Aí, às vezes, o cara fica lá reclamando porque o fulano fez, nossa, o cara nada a ver, fazendo aqueles acordes tudo fora. Pô, então vai lá e faz com os acordes certos e para de reclamar que o cara está fazendo errado. É simples assim, eu vejo. Eu também acho que tem uma complicação que a gente às vezes gera que não existe. Deixa eu aproveitar mais uma vez e falar aqui do pessoal que comentou nesse meio tempo. Ok. O Vinícius, não sei se você conhece o tal de Vinícius Saldanha, que parece que está assistindo Já aqui a ouvi gente falar, o agora. cara canta muito mal. Falou que está muito feliz em estar acompanhando a evolução e o crescimento do seu trabalho. O Pô, obrigado. Dedri, Dedricardo mandou aí um abraço. O Vaz Gerson mandou aqui um Ivan é top. O Alan Batera falou que se você fala, está assinado embaixo, ele vai usar. O Felipe, Rodrigo, é o último aqui, o Rodrigo Drums Oficial, mandou também um salve, amigo, aí para você. Eu acho que a Cara, gente o Vinícius, tem uma história muito legal com ele, porque a gente conviveu na escola aí durante, eu acho que pelo menos uns 5 ou 6 anos até. E ele tem um disco qual eu gravei, a gente participou, fez a produção do disco todo aí na escola, e participei de muitos festivais aí na escola, e musicalmente eu cresci, ó, para você ter uma ideia,
eu gosto de contrabaixo. Eu sempre gostei de contrabaixo, eu vi que você falou que toca baixo. E muito do que eu sei no contrabaixo, muito do pouco que eu sei no contrabaixo, mudar, né? Eu treinei, cara, foi 4 anos com o baixo do Vinícius aí na escola. Ah lá. Por quê? Eu dava aula o dia inteiro, né? Dei aula, acho que, durante o tempo que eu fiquei aí, eu dava aula, acho que 3 ou 4 dias na semana. Então, às vezes, tinha um intervalo, eu dava aula com um aluno 10 horas da manhã, tinha um outro aluno 2 horas da tarde. Aquele período eu ficava brincando com baixo, tocando, o baixo dele sempre ficou lá na sala da bateria. Então, o instrumento dele me ajudou muito a evoluir aí. Legal. Acho que assim, a gente está, daqui a pouquinho, acho que já dá o tempo aqui, mas acho que dá para a gente conversar mais um pouco sobre um último ponto que eu acho que é interessante aí do que você falou, que é essa questão de fazer as coisas, né? Você falou, não é todo mundo tem recurso, às vezes, para fazer, né? Com câmeras, Sim, uma edição, tudo mais, mas que é um fenômeno que está acontecendo hoje com todas as artes também. Todas as artes eu não digo, mas com uma grande maioria das linguagens artísticas, né? Com música com certeza, vídeo, fotografia com certeza, que é o seguinte: antigamente a gente dependia muito de mostrar o nosso talento para ter acesso às ferramentas de produção, né? Então, assim, você só sim. conseguia entrar num bom estúdio, ter um bom produtor, se você mostrasse que você manjava daquilo que você tá fazendo, né? E hoje é o contrário, né? Você tem um acesso muito fácil às ferramentas de produção, que eventualmente isso pode fazer com que você evolua artisticamente, desenvolva um talento, né? Mas as ferramentas Sim. têm, né? Então, se você for pensar, vamos falar só das mídias digitais, né? Se a gente pensar só em Facebook, Twitter, YouTube, a ferramenta em si, você tem, eu tenho, a Madonna tem, né? O Twitter é o mesmo, né? A ferramenta em si é a mesma. O que varia é só essa capacidade de investimento, né? Sim. Como que você trata isso na sua carreira? Então, você tem o seu canal, você tem as outras mídias, você vê que esse investimento nessas mídias, né, falando de mídia social mesmo, para você é um caminho que pode ser interessante para o pessoal que está querendo colocar o seu nome aí no mercado? Sim, total, total. Eu acho que isso aí eu não digo uma tendência, porque isso daí já vem de muito tempo já, né? Uhum. E isso aí é uma das ferramentas, né? Não é só essa, é uma das ferramentas. Mas eu creio que uma das principais, que é você ter o seu produto divulgado e bem feito, bem feito. É uma coisa que eu tenho tentado fazer, na maioria das vezes. É óbvio, como eu falei, às vezes você tem um aparelho de telefone que não é o melhor, que não é, sei lá, que não grava tão bem o áudio, mas de repente você pode. Muitas vezes eu fiz isso, de ter um aparelho ruim, mas grava bem. E aí, pegar o vídeo de outro amigo meu e usar o áudio do vídeo dele no áudio do meu vídeo, porque estava melhor. Hoje tem aplicativo para isso, hoje tem aplicativos grátis que dá para fazer isso. Então, todo recurso é bem-vindo. Então, isso é uma dica que eu dou para os alunos e sempre que eu faço. Tentem de todas as formas fazer produtos com um mínimo de qualidade, né? Para poder você, às vezes a sua execução, o seu show, o que você quer mostrar, está muito bem executado, mas se não for bem mostrado para quem não estava naquele dia, vai passar uma imagem negativa às vezes, vai passar uma imagem de relaxo, enfim, então, é um pouco isso. Eu vejo que, Uhum. de certa forma, como eu falei, tende a melhorar, né? A partir do momento que as pessoas vão tendo mais acesso a equipamentos melhores, mas em tudo, né? Em tudo. De certa Uhum. forma, antigamente, como você falou, tinha que ter um recurso de gravadora, tinha que ter um recurso de pagar os streams. Eu acho que tem os dois lados da moeda. Mudou muito. Por um lado,
você tinha a gravadora que investia, que vendia os discos, distribuía, e aí, mas você tinha um pente fino de saber o que era bom, porque tinha um filtro. Existia o Uhum. produtor, existia o marketing da gravadora que falava, ó, isso aqui tá ruim, faz de novo, ou então não dá para fazer isso aqui. Hoje em dia, todo mundo pode divulgar o que quiser, mas esse filtro Uhum. apurado, né? Não, a gente não. Que é isso? Se o artista, né, vamos dizer assim, o artista independente pode subir ele mesmo, né? Sua faixa já pode colocar no YouTube, no Spotify, não tem mais, vamos dizer, atravessador nenhum, né? Mas por outro lado também é como você falou, né? O filtro não existe. E aí a gente, na verdade, assim, é uma coisa que eu acho bem legal que a gente está, na verdade, empoderando o público, né? Porque no É, final das contas, o público ganha mais força, né? Assim, as rádios não têm mais tanta audiência, os veículos, né, os jornais, você pega os cadernos de cultura dos jornais, né, estão cada vez mais fininhos, cada vez tem menos gente falando, então você exatamente. estabelece, né, você empodera o público. Como que é a sua relação com o público? Você cria esses canais assim para conversar com a galera que te segue? Você cria essas condições assim para estar tá falando com o pessoal que te segue? Como que você conduz isso? Olha, eu tenho tentado cada vez mais me aproximar. Por quê? Não por causa da pandemia, de um pouco antes. Como eu falei, a pandemia tem um mês que a gente está começando, vai fazer um mês que a gente está trancado. Mas de uns 3 meses para cá, eu tenho tentado dar um feedback maior do meu trabalho em si. Desculpa, E eu vou te interromper só um pouquinho, Ivan, porque 20 segundos vai cair aqui a nossa live, então acho que assim, já apitou aqui o Instagram, desculpa, mas depois a tranquilo. gente conversa aí. Obrigado demais, Ivan, Agradeço aí pela pelo sua convite. Tamo junto. participação. Tamo junto, a gente vai terminar essa conversa.